A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amados, hoje nós vamos meditar na palavra do Senhor, que se encontra no livro de Romanos, capítulo 11, versículo 6. Esse texto fala sobre a graça de Deus. É um dos atributos divinos do Senhor. E nós vamos abordar como tema a graça, uma perfeição do caráter de Deus. Leamos a palavra do Senhor, Romanos capítulo 11, versículo 6. Assim diz a palavra de Deus. Mas se é por graça, já não é pelas obras. De outra maneira, a graça já não é graça. Se, porém, é pelas obras, já não é mais graça. De outra maneira, a obra já não é obra. Vamos orar? Vamos falar com o nosso Pai. Senhor nosso Deus, nosso amado Pai, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, muito obrigado, meu Deus, por este momento, por esta oportunidade, pelo privilégio, Senhor, que mais uma vez Tu nos concede para estudar a Tua Palavra. Queremos Te pedir que Teu Santo Espírito, que habita em nós, ilumine nossas mentes, quebrante os nossos corações, para que possamos discernir para entender a Tua Palavra, Senhor. Fala, Senhor, aos nossos corações. Precisamos ouvir a Tua voz. É assim que Te oramos, Pai, e Te agradecemos em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Amados, se quisermos influenciar pessoas intelectuais, devemos usar bons argumentos. Muitas pessoas podem ser influenciadas por emoções, sem argumentação alguma. O apóstolo Paulo queria influenciar Timóteo, seu filho, na fé. Timóteo era um estudante diligente, ele tinha habilidade intelectual, tinha também a graça de Deus. Paulo sentiu que a melhor maneira de influenciar Timóteo era lembrá-lo de verdades bíblicas, dos quais Timóteo já havia crido. O bom ensinamento da palavra deve ter uma base firme em verdades bíblicas. É responsabilidade do pregador instruir entendimento, bem como apelar ao coração. Se as doutrinas da Bíblia não são ensinadas ao homem, ele poderá facilmente se desviar por falsas doutrinas. O apóstolo Paulo disse: levados em rodas por todo o vento de doutrina. Efésios capítulo 4, versículo 14. São as pessoas bem instruídas na verdade bíblica que não serão levadas por falsos ensinamentos. Amados, nem no Antigo Testamento, nem no Novo Testamento, jamais se menciona a graça de Deus, em conexão com a humanidade em geral, e muito menos com as ordens inferiores das suas criaturas. Nisso, a graça se distingue da misericórdia, pois a misericórdia é sobre todas as suas obras. Salmo 145, versículo 9, na versão ACF. Para Champlin, um grande teólogo, a graça opera por causa do amor de Deus e por intermédio do mesmo, mas sempre com tempero de sua misericórdia. A graça é divina, não tem sua origem no homem, ainda que a perversidade humana possa rejeitá-la ou anulá-la. A graça é a única fonte da qual flui a boa vontade, o amor e a salvação de Deus para o seu povo escolhido. A graça divina é o soberano e salvador favor de Deus, exercida na dádiva de bênçãos às pessoas que não têm em si mérito algum, e pelos quais se exige delas nenhuma compensação. Não é mais do que isso, é o favor de Deus demonstrado a pessoas que não só possuem merecimentos próprios, mas são totalmente merecedoras do inferno. A graça não pode ser comprada, nem obtida,
nem conquistada pela criatura. Se pudesse, não seria graça. Mas a epístola de Paulo, amados irmãos, mostra uma das mais complexas exposições da maravilhosa graça de Deus. Em seus escritos, graça está em direção oposta a obras e merecimento. Todas as obras e todo merecimento de qualquer espécie ou grau. Vê-se isso com clareza em Romanos, capítulo 11, versículo 6, quando diz: mas se é por graça, já não é pelas obras. De outra maneira, a graça já não é graça. Se, porém, é pelas obras, já não é mais graça. De outra maneira, a obra já não é obra. Para Wesley, comentando este texto, expressa da seguinte forma, amados irmãos: é impossível misturar a graça e as obras, pois uma cancela a outra. Em Romanos capítulo 9, versículo 30, até o 10, versículo 4, diz o apóstolo Paulo: a maior preocupação de Israel sempre foi tentar agradar a Deus com suas obras. E o apóstolo Paulo diz ainda: porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém glorie. Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9. Portanto, amados, hoje meditaremos em 3 características da graça divina. E o tema que iremos abordar é a graça, uma perfeição do caráter de Deus. Vou repetir o tema: a graça, uma perfeição do caráter de Deus. A primeira característica, a graça diz que a graça é eterna. A graça é eterna, pois a graça foi planejada antes de ser exercida e fez parte do propósito divino antes de ser infundida. Vê-se isso com bastante clareza em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 9, quando diz que nos salvou e nos chamou com sua santa vocação. Não segundo as obras, mas conforme a sua própria determinação. A graça que nos foi dada em Cristo antes dos tempos eternos. Vejamos essas últimas palavras nesse versículo, que é que diz? Olha só, a graça que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos eternos. Esse versículo e muitos outros versículos que se encontram na Bíblia, é bastante claro que a graça é eterna. A segunda característica é que a graça é gratuita, amados irmãos. A graça é livre. Ela é gratuita, amados irmãos. Ninguém jamais a comprou, pois o apóstolo Paulo, em sua epístola de Romanos, capítulo 3, versículo 24, diz: sendo justificado gratuitamente por sua graça. A graça, como bondade de Deus, revela aos que não a merecem, surge frequentemente nos escritos paulinos. Ele enfatiza que a salvação pela graça é dádiva concedida gratuitamente, pois todos pecaram e carecem da graça de Deus, sendo justificado gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Romanos, capítulo 3, versículo 3 e 24. Paulo também argumenta que se a graça é imerecida, então só há uma atitude humana apropriada como instrumento do recebimento dessa graça, a saber, que é a fé. Essa é a razão por quem provém da fé, para que seja segundo a graça. Romanos capítulo 4, versículo 16. E a terceira e última característica
A graça é soberana, amados irmãos. A graça é soberana porque Deus a exerce em favor daqueles a quem lhe apraz. E a esses a concede. Vejam só, a fim de que a graça reine. Romanos capítulo 5, versículo 21. Aleluia. E diz mais ainda Paulo. Vejam bem, vou repetir. Paulo diz, a fim de que a graça reine. Romanos capítulo 5, versículo 1. Se a graça reina, como diz Paulo, ocupa um trono e o ocupante do trono é soberano. Daí, o trono da graça. Lá em Hebreus capítulo 4, versículo 16. A graça é um favor imerecido. Ela deve ser exercida de maneira soberana. Portanto, o Senhor declara, preste bem atenção a isso. Ele declara a cada um de nós. Preste bem atenção a esse versículo, amados irmãos. Terei misericórdia, diz a palavra do Senhor. Terei misericórdia ou graça de quem eu quiser ter misericórdia. Êxodo capítulo 33, versículo 19. Se Deus demonstrasse graça a todos os descendentes de Adão, os homens logo concluiriam que ele, sendo justo, estava compelindo a levá-lo para o céu como uma compensação adequada por ter deixado a raça humana cair em pecado. Todavia, o grande Deus não está sob nenhuma obrigação para com nenhuma das suas criaturas, menos ainda com os que são rebeldes contra ele. A vida eterna, amados irmãos, é um dom e, portanto, não pode ser obtida pelas boas obras, nem reivindicada como um direito. Vendo que a salvação é um dom que tem direito, quem tem direito a dizer a Deus a quem ele deve doá-lo? Não é que o doador recusa este dom a qualquer que busque, de todo o coração e de acordo com as regras que ele prescreveu. Não, ele não rejeita ninguém que o busque de mãos vazias e da maneira determinada por ele. E para concluir, como vimos que as principais características da graça divina são eterna, gratuita e soberana. Nada, porém, mais irrita o homem natural e mais contribui para trazer à tona a sua inata e inveterada inimizade contra Deus, do que insistir com ele sobre a eternidade, sobre a gratuidade e a absoluta soberana da graça divina. Dizer que Deus formou o seu propósito desde a eternidade, sem nenhuma consulta à criatura, é humilhante demais para um coração não quebrantado. Dizer que a graça não pode ser adquirida ou conquistada pelos esforços do homem esvazia demais o ego dos que confiam em justiça própria. E o fato de que a graça separa os que ele quer para serem objeto do seu favor provoca acalorados protestos dos rebeldes arrogantes. O barro se levanta contra o oleiro e pergunta: por que tu me fizeste assim? Um rebelde infrator da lei se atreve em questionar a justiça da soberania divina. Vimos aqui uma história, um fato bíblico com um personagem bíblico, que foi o rei Manassés. Manassés reinou Jerusalém por um período de 55 anos. Durante o seu reinado foi um monstro, cruel, pois fez passar os seus próprios filhos pelo fogo. E encheu Jerusalém de sangue inocente.
Manassés foi perito em iniquidade, pois não só multiplicou as suas impiedades profanadoras, chegando a extremos, mas também envenenou os princípios e perverteu os costumes dos seus súditos, fazendo agir pior do que os pagãos idólatras, mais detestáveis. Segundo Crônica, capítulo 33. Contudo, através dessa superabundante graça, ele, Manassés, humilhou, mudou de vida, tornou-se um filho do amor que perdoa e um herdeiro da glória imortal. Essa é a graça de Deus. É a misericórdia de Deus. Pois a graça é uma perfeição do caráter de Deus. Porque Ele transforma qualquer um de nós. Gratuitamente. E soberanamente. Porque essa graça é eterna. Que Deus abençoe a cada um de nós, amados irmãos, através da sua graça nas nossas vidas. Vamos orar? Vamos falar com o nosso Pai, agradecer essa palavra que Ele nos deu e que continue a nos dar, porque nós precisamos sempre ouvir a voz do Senhor. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso amado Pai, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, muito obrigado, meu Deus, por este momento. Obrigado, Senhor, pela Tua graça e Tua misericórdia, porque a Tua graça é eterna, a Tua graça é gratuita, a Tua graça é soberana. Ó Pai, muito obrigado, Senhor, porque Tu és o nosso Deus a quem adoramos. Nós bendizemos o Teu nome, porque só Tu és Deus para cada um de nós. Continua, Senhor, a nos abençoar. Continua, Senhor, a derramar graça, Senhor, sobre nossas vidas todos os dias, Senhor, porque nós necessitamos dela. Nós precisamos da Tua graça. Pai, perdoa os nossos pecados, porque nós não somos merecedores de nada. Nós somos pecadores. Mas mesmo assim, pela Tua graça e a Tua misericórdia, Tu deste o Teu único Filho, que na cruz se fez pecado, para nos tirar das trevas e nos colocar na verdadeira luz. É assim que Te oramos, Pai, e Te agradecemos em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, Senhor.